Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área. Eu estou aqui para conversar um pouco desse Tottenham que chegou à final da Champions League, mesmo com um investimento muito abaixo dos seus rivais, seus maiores rivais europeus, me fez pensar até que ponto o dinheiro é realmente importante ou até que ponto uma gestão é mais importante do que isso. E antes de dar minha opinião para vocês, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham. Dinheiro é melhor ou uma boa gestão? É bom saber a opinião de vocês e pedir também um like se vocês assim acharem que devem. Se inscrever no canal, que isso é super importante pra gente. Seguir a gente lá no Instagram, @futeboteca, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, Tottenham chegou à final, primeira final de Champions League da sua história, na última quarta-feira, quando bateu o Ajax aí, numa virada épica, heróica, dentro da Holanda, com 3 gols do Lucas, talvez uma das maiores, talvez a maior atuação de um brasileiro na Champions League, por que não? Num confronto épico, enfim, conseguiu ultrapassar alguns rivais europeus que seguem investindo muito mais, mas muito mais mesmo, do que o próprio Tottenham no futebol, como o caso, por exemplo, do Manchester City, que foi eliminado pelo Tottenham, como o caso do Paris Saint-Germain. Vamos lembrar que o Lucas veio do Paris Saint-Germain para o Tottenham e estava escanteado no Paris Saint-Germain, que lá contratou o Mbappé do Mônaco, contratou o Neymar, não tinha mais espaço para o Lucas, né? O Lucas ficou escanteado e agora o Lucas faz o que o Paris Saint-Germain sempre quis que Neymar e Mbappé fizessem e ainda não fizeram, que é levar o time para a final de uma Champions League. Então isso é gestão, isso é visão de mercado. Gastar muita grana num jogador que pode, por mais que tenha talento, como é o Neymar, vai agregar muito ao seu time, mas vai complicar o seu vestiário. Quando o City quis contratar o Neymar, o Guardiola mesmo falou isso. Contratar o Neymar não é só trazer o grande jogador, mas é trazer tudo que o envolve, o seu pai, os seus parças, as suas baladas. Então, a gente pode ver que no retorno de mídia, o Paris Saint-Germain começou a aparecer muito mais do que antes, porque o Neymar é um cara midiático, é uma das personalidades que mais tem seguidores hoje no mundo da internet, das redes sociais. A gente sabe do poderio que o Neymar tem, que envolve até mesmo fora de campo, o quão isso é importante. Mas o futebol, no final, trata-se não só de receitas, mas ele trata-se de ganhar título. E título você ganha não só com um elenco forte, mas com um elenco que se abraça, um elenco fechado. Isso a gente nunca teve no Paris Saint-Germain depois da contratação do Neymar. E o Tottenham sempre se mostrou um clube que pensava diferente, que tinha uma gestão diferente. Por isso que eu falo, gente, você que torce para um clube aqui no Brasil que não tem hoje das maiores receitas do futebol brasileiro, você que não torce para Palmeiras e para Flamengo, seu time, bem gerido, ele pode sim buscar coisas muito maiores. Por isso que, em vez de defender o seu dirigente, quando a gente, por exemplo, critica aqui por más gestões, como criticamos no vídeo dos mineiros, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, que criticamos as péssimas gestões que os presidentes dos clubes mineiros vêm fazendo, ao invés de defender e nos xingar aqui, você deveria ser o primeiro a cobrar o seu próprio dirigente, porque assim o seu clube tende a crescer. Não é necessário ter uma receita absurda para que seu time seja grande e dispute títulos, se ele tiver uma boa gestão. E o Tottenham é isso. Daniel Levy comprou o clube em meados de 2001, né? E nos primeiros 10 anos só fez o que todo dirigente, todo dono de clube inglês faz quando compra um clube. Investiu tudo que ele tinha para comprar jogadores e comprava e recomprava e comprava e recomprava. Não deu certo, até porque na Inglaterra, diferentemente do Brasil, o que os clubes de primeira divisão ganham é muito equilibrado, então não era o bastante para vencer. Até que ele pensou, vamos fazer um modelo diferente, oportunidade versus negociação. O que é isso? Vamos buscar no mercado europeu jogadores que são muito baratos, muito mais baratos do que aqueles que a gente costuma contratar, e jogadores que a gente pode, eventualmente, se destacarem, a gente pode dificultar as negociações e vender por muito mais. E aí, por exemplo, vou pegar aqui 2 caras que hoje são titulares do Tottenham e foram muito importantes para essa chegada à final. Dele Alli e Eriksen. O Alli chegou por 5 milhões de libras, o Eriksen por 11. Ou seja, 2 caras que são hoje pilares do meio de campo do Tottenham custaram aí juntos 16, 17 milhões de libras. E aí, por exemplo, o Berbatov saiu por 30. O Walker saiu por 45 para o Manchester City. O Bale para o Real Madrid saiu por 80. O Modric por uma cacetada também para o Real Madrid. Ou seja,
Todos esses caras que o Tottenham descobriu, comprou barato e vendeu muito mais caro para fora, fizeram com que o clube se estruturasse financeiramente e pensasse em meios de conseguir maior receita, como por exemplo com seu novo estádio. O Tottenham sempre teve o White Hart Lane, um estádio histórico que tinha capacidade para 36 mil pessoas. Mas ele sabia que para competir com seus principais adversários, porque o Tottenham sabe que o dinheiro também é importante, que a receita também é importante, mas ele pensa na gestão em primeiro lugar. Então, como aumentar essa receita? De um jeito sadio. Vamos aumentar a nossa capacidade do estádio, construir um novo estádio para 62 mil pessoas. E é um dos estádios mais modernos do mundo, que não só você vai ter o dobro de arrecadação com bilheteria, porque o estádio é o dobro maior, mas eles fizeram o estádio mais tecnológico do mundo, que vai fazer com que as pessoas consumam lá dentro do próprio estádio, revertendo dinheiro assim para o Tottenham, de maneira muito mais avassaladora. E aí eles começam a arrecadar muito mais. Para vocês terem uma ideia, o Tottenham nos últimos 4 anos, devido ao projeto do seu novo estádio, investiu no futebol, 5% de tudo que o Manchester City investiu no mesmo período, comprando jogadores, contratando o melhor técnico do mundo, e ainda assim conseguiram chegar ao que o Manchester City sonha, mas nunca conseguiu, que é uma final de UEFA Champions League. Tottenham estará lá disputando contra o Liverpool e o City não. Entendeu? Então é gestão. Precisa-se gerir um time bem. Os dirigentes brasileiros precisam entender que nem tudo é gastar mais do que arrecada, nem tudo é comprar aquele jogador que eu não posso pagar. Pelo contrário, o Tottenham, inclusive no mundo esse ano, foi o clube que mais lucrou. E lucro que eu falo não é receita, lucro que eu falo é receita menos a despesa. Ou seja, tudo que o clube arrecadou, menos o que ele gastou, sobrou para o Tottenham aqui 574 milhões de reais, que é mais ou menos, só o que sobrou para o Tottenham é mais ou menos o que Flamengo e Palmeiras arrecadam por ano aqui no Brasil. Ou seja, é um valor absurdo, que isso se chama gestão. Mesmo pagando o estádio, os caras conseguiram arrecadar isso e ainda conseguiram chegar a uma final de Champions League. Por isso, você futebotequeiro está acompanhando aqui, quando vir algum vídeo de crítica aqui a algum presidente, algum dirigente que esteja fazendo uma má gestão, não venha nos xingar. E eu não peço isso por querer sair bem da história, pelo contrário, é apenas uma questão de pensamento. A nossa ideia aqui do Futeboteco, de todo jornalista que se preze, é querer um futebol brasileiro forte, sem clubismo. Se Cruzeiro, Atlético, Bahia, Internacional, Grêmio, todos esses times forem fortes, Botafogo, Fluminense e, por exemplo, Vasco, que estão fazendo péssimas gestões, se esses times foram fortes, o futebol brasileiro cresce junto, o campeonato cresce junto e todo mundo ganha. Por isso é necessário que os torcedores sejam os primeiros a exigir dos seus dirigentes boas gestões e não que fiquem atacando jornalistas quando falam que esses caras estão fazendo uma má gestão. Vocês não podem ser torcedores de cartolas, mas sim torcedores em primeiro lugar do seu clube, que muitas vezes, nesse momento agora, pode estar sendo destruído por um desses cartolas. Casos aqui no Brasil é o que não falta, e o Tottenham é um exemplo contrário disso. Então, queria deixar esse exemplo do Tottenham aqui para perguntar para vocês, o que é mais importante? Mais uma vez, dinheiro ou gestão? Responda aí embaixo nos comentários para mim, não se esqueça do like, e é isso. Grande abraço, até o próximo vídeo.